no contexto dos Estados Unidos, eles chamarem de americanos faz com que nós, latino-americanos, também somos americanos, tenhamos que colocar uma parte adicional no nosso gentílico, que é o latino. Eu não posso ser só americano. Se eu disser que sou americano, apesar de estar no continente americano e fazer todo sentido, eles se apropriaram desse gentílico e eu tenho que me classificar como latino-americano. Só que eu acho que, independentemente do que eles se autodenominam, a gente pode fazer a nossa denominação, porque nós partimos de um ponto de vista que está sendo afetado por não poder usar o gentílico do nosso continente. Ou seja, nosso continente é a América, nós vivemos na América, somos da América, e não podemos usar o gentílico americano. Eu acho que nós, povos latino-americanos, que sofremos já com muitos abusos imperialistas dos Estados Unidos, a gente pode escolher tomar a nossa decisão como a gente vai chamar eles. E aí a gente pode chamar de estadunidense. Então olha só, tem uma coisa aqui que sempre aparece no canal, porque vocês já perceberam que eu falo estadunidense e não americano. Eu já vejo nos comentários que vocês, muitos têm a mesma opinião, uma opinião parecida, mas porque esse comentário que apareceu, eu achei que valia a pena falar. Eu já fiz um vídeo sobre isso, e aliás, uma coisa que eu sempre falo é, eu já fiz um vídeo sobre isso, é uma coisa que eu repito quase sempre, ou até quando eu falo com pessoas que conhecem o meu canal, eu falo assim, então, eu já fiz um vídeo sobre isso, mas a gente repete e acrescenta coisas, porque dá pra realmente melhorar a discussão sempre. Olha só, o Cadu Oliveira 8751 disse assim, só um detalhe, não existe estadunidense. Se você falar isso nos Estados Unidos, eles não vão saber do que se trata. Eles chamam entre si como americanos, até porque o nome do país é Estados Unidos da América. Por que raios não pode ser americano de América? Ou seja, porque o nome é Estados Unidos da América, no caso faria sentido falar americanos. É o processo é a lógica, né? E ter que ser estadunidense de estados, e ter que ser estadunidense de estados, acho que ele tá questionando por que ser estadunidense de estado, né? Aí ele diz assim, ó, quem nasce no Espírito Santo também não é espírito santense ou qualquer coisa parecida, é capixaba. Para nada melhor do povo de um país ou região para dizer como eles chamam a si próprio, porque nós, de outro país, queremos impor uma nomenclatura que eles não usam ou não reconhecem. É uma pergunta, fica a reflexão, né? Essa ideia aqui do Cadu, eu acho interessante por vários aspectos. Eu concordo que um povo tem que determinar como ele vai se chamar, porque bom, são eles que fazem a referência sobre eles próprios, né? Só que a diferença nesse contexto é que, por mais que seja mais interessante o povo se determinar como que eles querem ser chamados, por exemplo, a gente viu a mudança de nome da Turquia em inglês, que eles não querem mais que o nome deles seja equivalente à palavra Turkey, né? No inglês, que tem a ver com Peru, por exemplo, onde ele diz que a pronúncia é Turqui mesmo, né? Como parece em português. Então, soa mais como a língua nativa, né? Como o turco mesmo. Enfim, e eles determinaram isso e o mundo acatou, né? Tende-se a acatar, né? Tem lá um registro global, onde você pode colocar como você quer ser chamado como um país, e aí os países tendencialmente vão adotar essa forma oficial para manter até uma diplomacia. Agora, no caso dos Estados Unidos, por vários motivos, nós temos um problema, porque a Turquia não querer se chamar de um jeito em inglês, se chamar de outro, não vai afetar ninguém além dela própria, sabe? Ou seja, o nome só faz referência à própria Turquia, então não vai ter um problema como, por exemplo, o nome americano. E o fato da gente também ser parte da América e dividir esse continente e esse gentílico é o que torna o problema. Por exemplo, o México também é Estados Unidos do México, e aí, porque tem o México, eles não se chamam de estadunidenses do México, ou eles chamam de mexicanos, eles pensam na região. Aliás, uma coisa que eu reparei há pouco tempo é que, eu não lembro, pelo menos, me corrijam aí se vocês já ouviram isso, mas eu não me lembro das pessoas falarem América com a noção de Estados Unidos. Eu acho que isso, com o tempo de imperialismo e de referências repetidas, né, na mídia global, na mídia de massa, nas séries e filmes, a gente acabou pegando um hábito, eu pelo menos vejo nas pessoas, esse negócio de associar a palavra América, em inglês America, com os Estados Unidos, né? E aí eu até vi algumas pessoas brasileiras, às vezes, ou até portuguesas, falando na América, como quem quer dizer nos Estados Unidos, isso acontece. E eu acho bizarro isso porque eu respeito como um país quer se autodeterminar, mas a gente também tem, como eu falo, a gente sempre tem que avaliar o contexto social em que se põe essa discussão. No contexto dos Estados Unidos, eles chamarem de americanos faz com que nós, latino-americanos, também somos americanos, tenhamos que colocar uma parte adicional no nosso gentílico, que é o latino. Então, eu não posso ser só americano. Se eu disser que sou americano, apesar de estar no continente americano e fazer todo sentido, eles se apropriaram desse gentílico e eu tenho que me classificar como latino-americano para poder fazer a referência cultural, política, histórica. Tem um monte de motivo pra gente pra gente entender esse latino-americano. O que eu quero dizer é, a gente foi meio que privado do direito de poder usar o termo americano. E tudo bem pra eles. Eles vão usar American, eles vão usar esse termo pra eles e nunca vai mudar. Se eu chegar pra eles falando I am American, eles vão ficar tipo, tá, e aí, né? Só que eu acho que, independentemente do que eles
se autodenominam, a gente pode fazer a nossa denominação, porque nós partimos de um ponto de vista, de um outro lado dessa história, que está sendo afetado por não poder usar o gentílico do nosso continente. Ou seja, nosso continente é a América, nós vivemos na América, somos da América, e não podemos usar o gentílico americano, percebe? Então, eu acho que nós, povos latino-americanos, que sofremos já com muito abusos imperialistas dos Estados Unidos, a gente pode escolher tomar a nossa decisão como a gente vai chamar eles. E aí a gente pode chamar de estadunidense, que faz sentido, porque, como essa pessoa disse, o Cadu, ninguém chama, eu vou usar aqui o exemplo do México, Estados Unidos do México, ninguém chama estadunidense ou coisa assim do México, por exemplo. Tudo bem, então a referência Estados Unidos, olha como as pessoas se contradizem quando elas falam que é ruim falar estadunidense. Se eu falar estadunidense, você vai saber exatamente a quem eu me refiro. A referência fica óbvia e clara, porque os Estados Unidos, até o próprio Estados Unidos, eles se referem a eles próprios como United States. Eles falam, we are the United States, here in the United States. Eles falam United States, então eles próprios se autodenominam como United States. E aí, no inglês, a gente pode falar US Onions, né? Que seria os estadunidenses. Quando eu falo assim em inglês, eu tento falar the people from the US. Olha só, os pessoal dos Estados Unidos. E todo mundo fala Estados Unidos, em português, em espanhol, em inglês, United States, e eles sabem qual é a referência. Então, essa ideia de que, não se pode mudar o gentílico porque eles não vão entender que eles são Estados Unidos da América, Estados Unidos fica genérico, é uma mentira, porque ninguém no mundo não entende, ou deixa de entender a referência, porque nós usamos só Estados Unidos. Como eu disse, eles próprios usam United States. E aí, eu tenho umas sugestões de artigos que eu li, a gente pode criar um outro gentílico até, tipo, gringo, yankee. É que eu acho que gringo pode soar assim, acho que é legal usar eu gosto, pelo menos, usar na acepção de qualquer estrangeiro que não é parte da América Latina, parte dos países sul-americanos, da América Latina como geral, né? Eu gosto dessa definição porque gringo me dá a impressão de pessoas de países que são do norte global, que vêm para a América Latina, ou falam com nós latino-americanos, ou outros países do sul global, e não entendem a nossa posição ou os sofrimentos que o nosso país, o nosso povo passa por se encontrar nessa posição de periferia do capitalismo. Aí fica até um termo um pouco pejorativo, eu entendo, mas acho que essa ideia de chamar de gringo para dizer, olha, você não participa, não faz parte desse sul global e não talvez compreenda as nuances, os detalhes de viver num sul global e o que isso representa na nossa personalidade, na nossa forma de falar, como a gente se interage com o mundo. Eu gosto da ideia de gringo para essa forma genérica de aqueles que são dos países imperialistas, aqueles que são do norte global, que estão na posição de exploradores. Eu gosto de usar o termo gringo. Então eu acho que seria interessante, talvez, usar para os Estados Unidos, como eles já usaram, Yankee, sabe? O André disse aqui, africanizado também é gringo. Eu diria que não. Eu diria que não depende do país. Por exemplo, Japão. Sim, eu diria que é gringo. Porque eles também estão no olho do capitalismo, apesar de, sim, nem ser uma economia relevante no mundo. É que tem ali o investimento dos Estados Unidos, né, o protetorado dos Estados Unidos. A Coreia do Sul, eu colocaria como gringo também. Porque a gente tem que lembrar que Sul e Norte é político, tá? A Austrália tá no sul. Aliás, mais austral que a Austrália é bem difícil, né? Só a Antártica mesmo. Então, assim, a Austrália está no sul. Só que ela não faz parte do sul global, percebe? Então, não é uma questão geográfica, é uma questão política. Então, eu consigo definir muito claramente na minha cabeça aqueles que não percebem os malefícios ou o mal que causam essa parte do continente. E aí eu gosto, e eu acho que as palavras, elas têm esse poder de dar essa identidade, representação. Então eu olhar para uma pessoa e dizer assim, olha, nós não somos gringos, nós nos identificamos como pessoas que pertencem a uma parte do mundo que sofre dos mesmos males, porque nós estamos na mesma periferia, vamos dizer assim, né? E eu acho interessante. Então, assim, Yankee é uma palavra legal, estadunidense é uma palavra muito boa, acho que no português e no espanhol é bem consolidado, é bem fácil de usar. Eles usam USonians, né? Em inglês, o equivalente a Estados Unidos, a estadunidense. Eu acho feio e acho bem estranho. Eu usaria people from the US, coisas assim, sabe? Tipo, as pessoas do US, dos Estados Unidos. Acho que assim tá bom, sabe? E resolve o problema. O André mandou algumas coisinhas, o Everton também. Ele falou assim, ó, estadunidense sim, americano também sou. Não nasci na Europa nem nada, exatamente, é o que eu tava falando. Por que só eles podem reivindicar o americanismo a ser americano se a gente também nasceu no mesmo continente, né? E claro, tem a ver com política, né? E aí a pronúncia de Turkey, como o André já deu a ressalva aqui, muito bom. A culpa de chamar americano é dos ingleses. O Tim Hennigan disse uma vez, eles mantiveram, exatamente. É uma definição de ingleses que foram ao continente americano e para eles a América era onde eles chegaram. Então fazia sentido para eles falarem América nesse sentido, sabe? E eu acho
perfeito pra eles, tá tudo ótimo. Tanto que tem um autor estadunidense que eu gosto bastante, ele escreve sobre os povos, os processos de independência e de autoformação dos povos sul-americanos, latino-americanos, e aí ele sempre escreve no livro dele, olha, quando eu escrever aqui, eu vou escrever América com um acento, pra mostrar que não é America, para diferenciar. Então, pra mim, América e America é bem diferente. Um estadunidense pode falar, I live in America, mas eu vou falar, I am from America, sei lá, uma coisa assim, sabe? Tentar marcar a minha identidade latino-americana por meio da forma que eu pronuncio o nome do meu continente, porque nós também somos parte desse continente, e vamos reivindicar, porque nós temos acho que nós temos o dever de nos ver como autônomos e agentes nesse processo, não só passivos recebendo tudo que os Estados Unidos manda, né? Aí ele fala assim, ó, o Everton, tem um pouco de contexto histórico dos Estados Unidos também. Inicialmente eram as 13 colônias separadas, então quando eles falavam América, estavam se referenciando ao continente e acabou se mantendo e ressignificando. Exatamente, o Everton tá certo, é a parte histórica, né? Ou seja, fazia sentido para os ingleses que estavam lá na Europa falar, aquele pessoal lá da América, os estados que se uniram lá na América. Por isso, eu acho que faz completo sentido. Mas como o Everton disse também, se ressignificou. Então, se eu falo hoje, em qualquer lugar do mundo, United States, ou se eu falar Estados Unidos, não há nenhum lugar no mundo em que essa referência não vai ser exatamente a posição geográfica e política daquele país que a gente se refere como Estados Unidos da América, sabe? Como o Andrei falou aqui, ó, eles usam muito US, exato, eles usam US, United States. Então, acho que é querer demais defender uma posição que nem eles mesmos, na hora de falar, conseguiriam defender, sabe? Olha só, o Andrei disse aqui. Ele perguntou, né? Asiático, africano, também é gringo? Então, na minha concepção, gringo seria só quem não participa do sul global, quem tá no norte político do mundo, né? E aí ele diz assim, eu acho que o sul nos estadunidenses não se identificaram com o termo, não se identificaria com o termo Yankee. É verdade. Isso talvez seja um problema pra eles, talvez, mas é verdade. O Yankee, né, esse termo Yankee tem mais a ver com os do norte das colônias, né? Ali, na verdade, nordeste, pra ser específico, né? Então, realmente, pra eles seria um problema. Mas, de novo, assim, eu não sei se eu me importo tanto como eles vão se sentir com isso. Porque, de novo, por eles chamavam de americanos e a América. E pra eles, assim, é isso, sabe? Então eu não sei se eu me importaria tanto dos pessoal do Sul não se incomodar com esse termo. Mas é uma coisa pra se pensar. Talvez uma coisa pra se pensar. Eu acho que, de novo, people from the US, essas coisas assim, funcionam bem. Estadunidense em português e espanhol resolve bem demais. Eu acho que a gente tá muito à vontade com esse termo na literatura, na sociedade, e eu acho que não faz diferença nenhuma pra ninguém adaptar pra falar estadunidense do que americano, sabe? É questão de hábito. Aí o André falou assim, ó, que não se importa com a opinião de confederado imperialista, exato. Os estados do sul confederados lá, eu não sei se eu me importo demais com a opinião deles.